Pessoal, boa tarde. Primeiramente, antes de iniciar as perguntas e respostas, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande receber esse convite. Eu estou aqui com muita honra à história desse clube, respeito a essa torcida e assumo hoje essa posição com um objetivo muito claro, que é organizar estrategicamente o projeto de futebol do Paraná para que sejamos competitivos de forma sustentável. Precisamos olhar para o futuro, cientes de que projetos esportivos de sucesso não são construídos da noite para o dia, mas sim com decisões corretas ao longo do tempo. Falando de futuro, contextualizar vocês da nossa situação atual em relação ao processo de transição que a gente vive da SAF com a Next Play. Nós temos um rito processual acontecendo e temos aí um espaço temporal até que essa operação toda seja concluída. Neste meio tempo, diante do nosso cenário, principalmente de calendário do futebol profissional, já iniciamos o projeto tomando algumas decisões estratégicas, sempre linkadas e conectadas ao nosso projeto e nosso planejamento de médio e longo prazo. Com isso, estrategicamente, tomamos a decisão de iniciar a pré-temporada e toda a operação do futebol na Vila Olímpica. O torcedor e vocês sabem que a Vila Olímpica é a nossa casa e já iniciaremos a pré-temporada fazendo benfeitorias e investimentos na nossa casa. E essa é uma decisão importante porque esses investimentos iniciais e essas benfeitorias já viram patrimônio do clube e já viabilizam a nossa operação de pré-temporada e, mais uma vez, já estão conectadas ao nosso longo prazo. Nossa ideia é iniciar a pré-temporada no dia 19 de janeiro. Essa é a data oficial de apresentação dos atletas. Nós temos alguns casos de jogadores que irão se apresentar anteriormente, na semana do dia 12. São atletas que já estarão à disposição e já iniciarão exames, testes e já se anteciparão aí a nossa data oficial. Um ponto que é importante passar para vocês e para o nosso torcedor: a gente vive uma especificidade diferente esse ano do início da segunda divisão. Devido à Copa do Mundo e todo o ajuste de calendário que foi feito, a gente estreia na segunda divisão do Paranaense antes que todas as divisões nacionais de campeonatos estaduais estejam encerradas. Então isso nos leva a alguns desafios maiores nessa montagem. Vocês vão perceber que no dia 19 de janeiro o elenco não estará completo, uma vez que aparecerão muitas oportunidades de mercado nessas primeiras divisões de estaduais. De um lado, a gente perde um pouco nesse entrosamento e nessa conexão que os atletas que chegarão mais adiante na preparação não terão, mas, por outro lado, a gente ganha esses atletas chegando em nível de competitividade, ritmo de jogo muito alto. Então, nós vamos ter que trabalhar e se adaptar a esse nosso cenário. Acho que é isso, de forma introdutória aí para vocês, e agora fico à disposição aí para as perguntas. Rodrigo, tudo bem? Jairo Júnior, da Rádio TMC. Minha pergunta é exatamente sobre a montagem do elenco, né? Esse desafio de, num período muito curto, ter que montar um elenco e de onde vem o recurso para montar esse elenco. A gente sabe que, embora ainda não implementado no clube, já há um suporte, um apoio da SAF. Esse recurso vem dela ou ele vem das próprias forças do clube mesmo? E como é que vai ser esse desafio, né, para a montagem desse elenco num período de menos de um mês? O recurso ele já será disponibilizado, já existe um orçamento definido para que a gente monte esse elenco e
existe um desafio complexo que não é diferente de nenhum outro desafio que eu já tenha experimentado. A questão da montagem, de ainda terem os estaduais acontecendo, é um ponto de atenção, porque a gente vai encontrar muitas oportunidades de mercado. Então, já falar para o torcedor para ter um pouco de calma nesse sentido, que a gente está atento. Eu já estou trabalhando com algumas negociações em andamento, então a gente vai ter sempre esse termômetro. Alguns times vão ser eliminados, alguns times já não vão contar com alguns atletas, então a gente vai orquestrando e manejando esse tipo de situação para que a gente possa aí ter o elenco o mais forte possível. Mas posso afirmar que temos um elenco, um orçamento disponível para sermos extremamente competitivos aí nessa divisão, e já para concluir e conseguir esse acesso como primeira meta esportiva de curto prazo no Paraná. Rodrigo, Gabriel da Rádio Banda B. Eu vi que foram 2 atletas da base que subiram para o profissional. Eu queria entender se a base ela vai ser usada por convicção esportiva mesmo ou por necessidade financeira. A base do Paraná é um ativo dos mais valiosíssimos da América do Sul, eu posso dizer, porque aqui a gente tem uma operação que raríssimos clubes têm, que é a iniciação esportiva no futsal. Hoje a gente já tem uma engrenagem acontecendo de forma ótima, capitaneada pelo Matias, que é o futsal do clube. Ou seja, a gente começa no sub-6, sub-7 e temos até o final da cadeia. O nosso grande desafio, principalmente no curto prazo, é conectar toda essa operação do futsal e da iniciação esportiva com as categorias de base do campo. Esse é o nosso principal desafio. E as categorias de base são um pilar estratégico fundamental para esse projeto de médio e longo prazo dentro do clube. A gente sabe que o futsal, ele, dentro do Paraná, já revelou jogadores de altíssimo nível. Um deles é o Tcheco, né, que está aqui conosco. Então a gente vai usar por extrema convicção. Esse, obviamente, é um dos pontos em que me fizeram e me seduziram trabalhar nesse projeto, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande. Depois eu vou falar um pouco do modelo de negócio do projeto de futebol, e a base, principalmente o futsal e toda essa categoria de iniciação que já está em operação, ela vai ser muito importante para a gente atingir os objetivos, não só esportivos, de acessos, títulos e subir de divisão, mas também a nível de modelo de negócio, de desenvolver jogadores, investir na base e poder ter uma receita aí recorrente bem expressiva vindo lá desse futsal da iniciação. Boa tarde, Rodrigo. Luiz Ferraz, canal do Ferraz, Rádio CBN, Rede CNT. Queria que você falasse um pouquinho, você comentou aí, né, sobre a pré-temporada ser no Boqueirão, mas a gente sabe que o Boqueirão também era utilizado até ano passado por outras categorias. Como é que vai funcionar a operação de fato, se vai atrapalhar de alguma forma, né, principalmente o Sub-17, o Sub-20 ali que o clube deve ter novamente nesse ano de 2026. E se me permite uma segunda questão, esse perfil do elenco, vocês estão buscando jogadores que já conhecem a divisão, jogadores que vão estar no estado, e se até a vida do Thiago tem a ver com isso, né? Já que o Thiago conhece muito bem o futebol paranaense e essa competição também. A ideia é que a importância da base ela seja a mesma do profissional sempre. Todas as melhores práticas no mundo dão o mesmo peso para a base e para o profissional. O que acontece nesse momento é que a gente tem um objetivo que ele é emergencial, que é fazer o acesso. Então a gente está procurando acomodar a base e o profissional da melhor maneira na Vila Olímpica. Para ficar bem claro qual é a ideia, o profissional vai ter a prioridade total na operação da Vila Olímpica, e a gente vai procurar alternativas para que o Sub-20, o Sub-17 e as demais categorias da base consigam fazer essa preparação, até porque o início do Campeonato Paranaense da base também já está muito próximo. Então a gente está trabalhando dia e noite, unindo esforços para encontrar a melhor infra para a base e também conseguir ter uma estrutura adequada para fazer a preparação dela. De novo, a gente precisa entender esse nosso momento, ele é complexo, porque a gente precisa trabalhar e encontrar soluções dentro da nossa estrutura,
mas eu tenho certeza que por toda as várias mãos que estão ajudando aí dentro dessa operação, dentro desse início, a gente vai conseguir a melhor prestação de serviço, não só para o profissional, mas para a base também. Rodrigo, boa tarde. E só falando do Tcheco, desculpa te interromper, eu vou no final aqui da minha fala, antes do Tcheco entrar, falar um pouco sobre isso, mas obviamente que essa é uma das fatias que nos trazem muito valor. O Tcheco já foi muito bem sucedido, né, nesse contexto, enfim, mas eu quero reservar para o final aí um espaço para falar um pouco do Tcheco. Rodrigo, boa tarde. Pedro Melo do 12 Esportes. Rodrigo, como que foi o convite para você participar desse projeto da SAF do Paraná e o que te fez aceitar também esse projeto? E voltando ainda um pouquinho em relação ao elenco, vocês pensam em uma questão de parceria com clubes, para pegar jogadores que estão sendo pouco aproveitados, ou até, por exemplo, uma parceria com clubes aqui de Curitiba, com o Atlético, Curitiba, para pegar jogadores ali do Sub-20, Sub-23? Tem alguma ideia para isso? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque eu acho que esse projeto tem um potencial enorme. A história desse clube, a tradição, o tamanho da torcida, o quão apaixonada a torcida é. Então isso foi uma coisa que me seduziu desde a primeira conversa que a gente teve. Depois, ao longo das conversas, tanto o investidor quanto o pessoal da SAF, presidente e a diretoria começaram a me explicar qual era a ideia, qual era a situação atual em que a gente se encontrava e começaram também a explanar o projeto de médio e longo prazo que eles têm para o clube. Isso foi uma coisa que me encantou desde o início. E eu sou um cara de projetos, eu gosto de desafios, já tive algumas experiências e como executivo diversas e essa aqui é um projeto que me encantou desde o início. Tenho certeza que pelo potencial do clube a gente pode alçar voos muito altos. Rodrigo, Rafaela Razeira do GE. Eu queria que você explicasse um pouco como, né, você está à frente do departamento de futebol, mas queria que você explicasse um pouco como que está essa estruturação desse departamento. Vai ser você o principal responsável pelas contratações? Você tem auxílio de outros profissionais? Já existe um departamento, sei lá, de scouting? Como é que está o Paraná nesse contexto, assim, agora? Essa estruturação ainda está em andamento. Eu lidero o futebol, concomitantemente com a comissão técnica, sob a liderança técnica do Tcheco. A nossa ideia ao longo do tempo, ir estruturando as áreas, com um departamento de scouting e mercado, um departamento de análise de desempenho, assim como a área de saúde e performance. Já está tudo planejado, mas a gente precisa cumprir alguns ritos sequenciais, principalmente para que a gente resolva algumas situações de curto prazo, mas sem dúvida essa é a ideia, que a gente vá, ao longo do tempo, solidificando toda a estrutura do departamento de futebol para que a gente tenha aqui uma estrutura perene e sustente aí todos os objetivos do Paraná Clube. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Felipe Valente, do portal RIC.com.br. Você falou um pouco de modelo de negócios, né? Falou que ia falar um pouco mais para frente. Queria que você destrinchasse, né, qual é o modelo do Paraná. E também você falou de objetivo a curto prazo é o acesso. E a longo prazo, quais são as metas do Paraná? Obrigado. O nosso modelo de negócio é muito claro: investimento em infraestrutura, investimento em formação e transição para a vitrine do profissional. Uma vez que a gente consiga fazer essa roda girar, obviamente sempre respeitando o orçamento e galgando divisões maiores, o bolo vai crescendo. Então, é muito claro isso. Já nessa montagem, a gente vai tomar decisões que nos beneficiem a curto prazo para ter sucesso nas segundas divisões, mas vocês vão poder enxergar que a gente vai estar olhando já para uma construção de elenco onde tem atletas jovens, onde tem atletas com potencial de crescimento, obviamente sempre com equilíbrio de jogadores que sustentem atletas mais jovens, mas eu gosto de frisar que todas as decisões que a gente vai tomar aqui dentro do projeto de futebol, elas vão estar olhando o curto prazo, mas a gente também tem junto com isso uma visão mais longa. O máximo que a gente puder
executar a curto prazo, que a gente consiga estimar que vai nos dar retorno ao longo do trajeto, vão ser decisões mais certeiras. Então, o modelo de negócio é esse. Boa tarde, Rodrigo. Henrique, do canal Futebol com Pele. Você já trabalhou no rival aqui da cidade também, e lá a gente sabe como que funcionam as coisas. Nesse primeiro momento, aqui no Paraná, esse trabalho da área de futebol está sendo a 6 mãos, no sentido do Tcheco, você, eu não sei se o Pedro está participando ou se tem alguma outra figura por parte da SAF. Como que está sendo esse processo? Ou a palavra final é do Pedro ou é sua? Como que está sendo esse trabalho para detalhar um pouco para o torcedor, né? Que, como você falou, essa SAF é um processo todo novo, são processos que estão sendo instalados no clube, para explicar um pouquinho para o torcedor como está funcionando. Certo. Aqui é uma construção coletiva. Nem eu, nem a diretoria, nós não acreditamos em personificação do projeto. Não acredito que nem no futebol, nem em outra área, uma pessoa só consiga resolver todos os problemas e trazer as soluções e executá-las. Então aqui a gente está construindo tudo a várias mãos. O Tcheco tem um papel, obviamente, de protagonista dentro do processo, mas cada um com o seu know-how vai acrescentando e a gente vai tomando todas as decisões em conjunto. Fechou, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Só, pessoal, gostaria, o Tcheco vai vir agora aqui, primeiro agradecer o Tcheco por ter aceitado o convite. Ele é um cara aí reconhecidamente muito bem sucedido dentro do futebol, não só como atleta, mas já como treinador também. É um cara extremamente reconhecido por tudo que construiu e conquistou aqui dentro do Paraná Clube, seja como atleta e também como treinador recentemente. É um cara que tem a cara do nosso projeto, não só agora, mas também a médio e longo prazo, e um cara com conteúdo, com nível de preparação já comprovado para ocupar essa posição, e a gente está muito feliz aí que ele tenha aceitado o nosso convite. Obrigado, Thiago. Com tantas reestruturações que você encarou nesses últimos tempos, o que te fez desta vez aceitar o convite para treinar o Paraná? O que você espera também do seu trabalho a curto, médio e até longo prazo? E em relação a elenco, o que você espera? Você vai trabalhar junto com o Rodrigo e todo o departamento de futebol para contratar jogadores também? Bom, antes de mais nada, né, muito feliz, muito realizado estar aqui novamente na frente desse clube. Não vou me estender sobre a minha passagem no clube, que as últimas vezes eu já acabei falando, desde o futsal no campo, e como auxiliar, coordenador e técnico. Me senti novamente muito feliz em receber o convite da SAF, do Paraná Clube, para esse grande desafio, porque novamente o clube se encontra num momento que a gente precisa unir as forças, precisa unir pessoas que queiram estar aqui, né? E sempre é uma das minhas palavras com os atletas quando eu tento fazer esse tipo de convencimento. Então, acima de tudo, muito feliz em realizar estar aqui. Sobre o aspecto... Qual foi a tua primeira pergunta mesmo? O que te fez aceitar o convite? O que me fez aceitar é justamente isso, essa identificação que eu tenho com o clube. Eu devo muito ao clube, sempre vou ressaltar isso. Me moldou como ser humano também, o que o esporte pode moldar uma pessoa, né, dentro dos seus valores, seu caráter e tudo mais. Então aqui foram praticamente 15 anos, né, futsal e futebol de campo. Isso é uma das razões. A outra razão é tentar novamente fazer um trabalho que a gente realizou em 24, não é nada fácil, mas é possível, e a gente já mostrou isso novamente. Talvez a grande diferença é que naquele momento muitas pessoas, torcedores, tinham algumas dúvidas em relação ao meu trabalho, e é natural. E pela realização daquele trabalho, talvez essas pessoas acreditem um pouquinho mais, e isso é importante para que a gente possa ter essa confiança, e desde já a gente sempre vai convocar os torcedores. É a razão maior do clube, é o maior patrimônio, né? Todo mundo fala que é a SAF, que é o clube, é o sócio, não é o torcedor, ele sempre vai ser o maior patrimônio do clube, e foi provado lá em 2024, né, o que a torcida fez. Haja vista, quando acabei acertando com o clube, a minha primeira providência foi falar com o Marquinhos, nosso assessor de imprensa aqui do clube, e fazer um vídeo curtíssimo ali para mostrar
até em tom de convencimento para alguns atletas que às vezes tem um mercado maior ainda do que uma segunda divisão de um estadual, para poder vir nesse projeto e fazer desse clube aqui realmente retomar as forças que sempre teve. Enfim, esse é um dos motivos que eu vim, me sinto em casa literalmente e tentar provar meu valor novamente como treinador e junto com a comissão técnica, que é a mesma que a gente fez naquela ocasião, fazer esse trabalho ser alavancado, que é importantíssimo, aí sim, para o projeto que a SAF está projetando, para tudo aquilo que vem se falando, e principalmente, uma das coisas que também me convenceu de estar aqui é a organização. Acho que era isso que o clube precisava, acho que dentro dessas condições, dentro dessas situações que um clube precisa, que é sempre organização, né? E aí isso aí também nos dá um pouquinho de tranquilidade para mover esse projeto. Checo, tudo bem? Tudo. Muito boa tarde para você, Luca Marreiro, da Jovem Pan News Paraná. Ano passado, quando o Paraná foi rebaixado, você deu uma declaração que você manifestava muita preocupação com o futuro do clube. Sim. Você até falou, olha, o meu medo é que o Paraná já passou por um rebaixamento e parece que não aprendeu com os erros. Desde então se passaram alguns meses e você voltou para o Paraná. Eu queria saber de você se hoje você consegue vislumbrar um horizonte melhor para o clube do que aquele apresentado no ano passado com o rebaixamento. Se você me permite mais uma pergunta, haverá um mercado específico em nível estadual ou municipal que o Paraná vai focar na busca de reforços para a temporada de 2026? Obrigado. A tua primeira pergunta se resume na última que eu acabei de falar, né? Essa organização que a SAF está demonstrando para todos nós nas reuniões, nas pautas, nas elaborações que tem que ser efetivado no clube. É uma situação emergencial que a gente colocou numa dessas conversas, a partir do momento que foi colocado que nós vamos trabalhar lá na vila, lá no Boqueirão, na Vila Olímpica, era necessário ali 3 pontos importantes para nós e já está sendo desenvolvido isso antes dos atletas se apresentarem, quer dizer, já está sendo colocado a mão na massa, e isso também mostra como está sendo proativo, e não só nas conversas. Volto a dizer, isso dá muita segurança para nós, né? Então, quando a gente fala sobre organização, por ser empresa, aí isso demonstra que já tem essa diferença em relação aos anos anteriores. Por mais que a gente conseguiu acesso, naquela ocasião o clube ainda tinha uma demanda muito grande dos departamentos, por uma razão muito óbvia, da falta de tempo de inatividade. Porém, a gente conseguiu, junto com a presidência e quem estava por trás, ter um pouquinho dessa organização. Mas ela ainda não era profissional, né? E a SAF, por já ter trabalhado, já ter um case de outros trabalhos, isso aqui já simplifica muita coisa para esse processo que a gente está falando sobre organização. O Rodrigo aqui foi bem enfático em falar que o mais importante é o acesso, isso é uma coisa emergencial para as coisas acontecerem na frente, mas já tem-se elaborado já a questões médio a longo prazo. Então, tudo dentro dos recursos necessários, tudo dentro de uma elaboração financeira, sem passar disso. Isso é uma organização, isso é uma projeção futura, mas passa pela essa responsabilidade grande que nós temos aqui, que é de buscar o acesso, e é uma situação emergencial também para que funcione. Então, passa por isso. Quando eu fiz aquele desabafo, e a minha preocupação era tão grande, porque a gente não imaginava que poderia vir uma SAF, e eu acho que se não viesse, o clube provavelmente ia passar por maus lençóis. Graças a Deus apareceu essa oportunidade, estamos em bons caminhos, né, com bons profissionais, conhecendo o pessoal que está trabalhando também. O Rodrigo é uma pessoa que representa ali o pessoal da SAF, tá? Que é a nossa ligação dentro dessa transição. O que me está me deixando muito contente é que tem um perfil, pensamentos muito parecido com os meus, com o pessoal da comissão também. Então, os raciocínios são muito rápidos, eles são muito bem elaborados dentro desse pouco tempo que a gente está tendo de conversa. Então, essa sintonia, essa conexão, ela é importante também para tudo, né? O nosso departamento, que é o futebol, ela vai ter essa sustentação, mas a gente precisa subir. A gente precisa... É um clichê quando eu vim aqui a última vez, mas ela é repetitiva e ela é necessária sempre colocar em pauta. E isso vai ser um dos objetivos com os jogadores também. Eles entenderem exatamente de onde estão vindo, como vai vir, como a gente vai elaborar os trabalhos, enfim.
Tudo isso aí vai ser importante. Qual que é a segunda pergunta? Se haverá um foco no mercado? O mercado ele é extenso para nós, né? O Rodrigo explicou aqui também para vocês sobre a dificuldade da coincidência do calendário com a primeira divisão. Muitos dos jogadores que teriam oportunidade, quando encerrasse ali o campeonato, no início de abril, provavelmente, ali, da primeira divisão, esses jogadores que ficariam no mercado eles teriam uma extensão salarial em outras equipes. Não vai ter, né? Não sei por qual razão que foi mudado isso, se foi pela Copa do Mundo, se não foi, enfim. O fato é que tem essa coincidência, então vai se perder alguns jogadores nesse sentido. Porém, as dificuldades que nós temos, os adversários vão ter, isso aqui a gente não vai ficar usando como desculpa, e é cada um tentar buscar dentro de um cenário, não só aqui municipal, como se falou, estadual, mas em outros estados, dentro das possibilidades que cabem financeiramente também para que a gente possa montar nossa equipe, porque nós temos também um número X, né, para montar o elenco, e por essa organização nós não podemos passar disso, então tem que ser bem elaborado, bem... Temos um tempinho, está em cima do laço, mas temos um tempinho para ainda a gente poder desenvolver todos esses jogadores para o nosso elenco. Tiago, boa tarde. Queria que você falasse, né, na tua outra passagem, na tua primeira passagem, você atuou diretamente, né, ligando para alguns atletas, como um manager mesmo, né? Queria que você falasse como é que está sendo agora e se o teu poder de convencimento talvez seja um pouquinho maior agora, por conta não só pelo teu nome, por você estar à frente do departamento de futebol, até o Rodrigo falou do teu protagonismo, mas também pelo Paraná também ter esse projeto a médio e longo prazo. O Paraná vai jogar a Taça Federação, se subir já vai ter também, né, o calendário já no começo do ano que vem. Como é que vai ser esse teu papel de convencimento com esses atletas que vão vir e esse perfil de elenco, né? A gente sabe que quando o Paraná subiu, alguns jogadores já tinham trabalhado com você. Como é que você pensa na montagem? Isso é importante, né? Ter jogadores que já trabalharam com você e que conhecem também essa competição. Não necessariamente jogadores que trabalharam aqui, mas em outros clubes podem vir. É uma questão de oportunidade também, e a condição deles. E outros atletas, né? A diferença grande para mim, assim, quando você fala sobre o protagonismo, como o Rodrigo falou, é a questão só de ser treinador, né? Mas, como a gente está trabalhando muito em conjunto com o Rodrigo, né? Eu não tinha essa figura no começo de 2024. Então era basicamente eu com a comissão que tentávamos fazer essa ligação. Hoje o Rodrigo que faz especificamente, sempre em contato com a gente, de acordo com as necessidades de alguns atletas. Às vezes o Rodrigo tem informações e já é o suficiente para a gente tentar convencer os jogadores. Eu sempre vou estar à disposição para ligar para os atletas. Isso é uma situação muito importante, mostra o interesse que nós temos. Eu já acabei falando com os dois, a gente está esperando a resposta, porque depende de muita coisa, né? Há essa complexidade. E o perfil dos atletas, o que a gente tem de experiência da última vez, a gente está trazendo para cá, conversamos com o Rodrigo também sobre esse aspecto, entender o campeonato, geralmente de bolas aéreas, muitas bolas paradas. Quem vai vir jogar com o Paraná, principalmente em casa, a tendência de vir com um bloco fechado. Então a gente vai ter que elaborar os trabalhos e entender os atletas que tem que procurar esses espaços, jogadores que têm que ser técnicos também, mas ao mesmo tempo jogadores que têm que ter em respectivas posições ser cascudo, jogadores que têm que ter essa condição física boa, um sistema defensivo sempre muito bem coeso, muito bem entrosado em todos os aspectos. Atletas que têm que ter liderança dentro do vestiário, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, entender também os interesses, não na palavra bem literária, mas os interesses que a SAF tem com o clube, né? Que são os jogadores das categorias de base, talvez alguns jogadores novos também, de outras oportunidades que isso pode ocorrer. Tudo isso, essa mescla, a gente tem que saber fazer, porque está dentro do processo, está dentro do projeto, e aí a gente realmente fazer esse filtro que a gente já está fazendo para elaborar um melhor elenco que a gente possa ter. Mas é uma complexidade, né? Mas ela é possível e a gente vai tentar fazer novamente. Tiago, em 2024 teve toda aquela mobilização, né? Impressionante, lotando os 3 estádios, mais de 100 mil torcedores numa segunda divisão, algo inédito, né? No Brasil. Não sei se vai ter essa mobilização, porque o torcedor está com o coração bastante ferido. Mas a gente também nota que, de novo, ele cria esperança. Sim. De dias melhores, de um futuro melhor. Novamente, o torcedor se anima de ver esse clube se reerguendo. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? O que você espera de mobilização
dessa torcida, se você espera algo parecido com o que foi 2024 ou não, o que você espera de apoio vindo da arquibancada? Juninho, acho que seria muito... como é que eu vou usar a palavra? Desde que eu vim a primeira vez aqui, eu sempre convoquei o torcedor, né? Muita gente duvidava do que o torcedor poderia fazer, mas eu sempre dizia que eu sabia a força do torcedor e ela teve que ser provado, mostrado novamente, perante todas essas dificuldades, o que o torcedor fez. É lógico que o plano de marketing ajudou muito, os resultados ajudaram muito, mas mais do que isso, o coração do torcedor, a força que o torcedor tem, provou novamente essa situação. Achei a palavra. Acho que seria muito injusto de eu novamente aqui falar assim, ó, vamos, torcedores, vamos lotar os estádios, vocês são essa força e são literalmente. Mas nesse momento não. Nesse momento eu estou muito cauteloso para fazer esse tipo de pedido, porque nós temos que resgatar a confiança do torcedor, fazendo o quê? Jogar. Comprovar com o resultado, comprovar com o trabalho. Nós temos um aliado muito importante, que é a SAF. Mas, porém, a gente tem que ter muito cuidado a esse respeito também, porque tudo vai depender dos resultados. Tudo vai depender disso. Se a gente conseguir isso, eu acho que a gente está falando, talvez, de uma grande realização de um clube realizado pelo trabalho da SAF, que pode ter um case de sucesso daqui a 2, 3 anos, impressionante. Mas depende desse acesso, né? Então, a gente tem essa conscientização sobre o aspecto que o torcedor vai vir, eu sei que eles vão vir, mas ao mesmo tempo eu quero deixar uma mensagem para o torcedor: não deixe as coisas acontecer somente pelos atletas, pelo trabalho do clube ou pela SAF principalmente. Ela é realizada pelo torcedor principalmente. Isso aí está muito nítido na minha cabeça. A força que eles têm vai ser no momento que a gente vai precisar, num momento difícil, do mata-mata, de um jogo que a gente não está bem, e aí as coisas vão acontecer. Porque a partir do momento que a gente conseguir o acesso, tem um monte de coisas a ser desenvolvidas sim pela nossa empresa aqui, pela empresa da SAF. Tem muita coisa, só precisamos subir. Então esse start no começo, ele vai ser difícil, ele vai ser complicado, vai ser para todos, mas o torcedor ele tem que estar junto com a gente. E eu sei que tá, as mensagens que recebi no dia a dia na rua aí, isso prova muita coisa, para que a gente possa iniciar um trabalho aqui e terminar principalmente de uma forma eficaz. Tiago, boa tarde. Em 17, se não me falha a memória, você estava no Paraná, Sim. mas como auxiliar. Isso. E naquele ano se via uma união muito grande entre comissão técnica, torcida e elenco. 24, a mesma coisa, e você já na função de técnico. Uma união muito forte do elenco, torcida e comissão técnica. Em 25, você não estava aqui, mas como torcedor, até eu não consegui ver essa união tão grande, né? De comissão técnica, elenco e torcida. Em 26 agora, como resgatar isso e como formar essa família, né, que você sempre faz nos seus trabalhos? E uma segunda pergunta é se você planeja trabalhar com o seu esquema de 3 zagueiros, que é bem característico seu. Bom, o grupo que está gerenciando aqui o Paraná agora também, né, junto com o presidente, nas conversas que nós tivemos, eu gosto de elaborar essas situações porque eu acho que se perdeu muito no futebol brasileiro, e compreendo por que perdeu, que são situações que ocorrem ou por modismo ou por algumas situações que o futebol pede, que é o distanciamento do torcedor em relação ao clube em certas eventualidades que poderiam acontecer, como, por exemplo, a gente já está disposto a abrir treinamento para a torcida. É uma aproximação. Condições que vai ser colocado para o torcedor mais à frente ali também. É uma aproximação também nesse sentido. E durante esse percurso, essas situações que vai acontecendo, não só de aproximação, vai trazendo também o torcedor para junto do clube, não vou dizer nem para o jogo. Porque vai simpatizando um filho com as cores novamente, vai se identificando com algum atleta, como na minha vez se identificaram muito com o Liliu, por causa do gol do acesso, pela história do Liliu, o Sidão, que era uma grande referência nossa. Enfim, esse tipo de trabalho ele vai ser elaborado por nós, também sempre com cuidado, com cautela, dependendo dos resultados, porque isso também influencia muito,
mas o pessoal da SAF entendeu isso com bons olhos também. Como eu disse, a gente está tendo essa conexão, a gente tem a mesma linha de raciocínio para muitas coisas. Quando a gente discorda, é numa forma muito também muito consciente, muito entendendo um lado do outro. Então, acho que esses trabalhos a gente vai realizar também aos pouquinhos e isso vai aproximar também o torcedor. E é um trabalho que nós temos que realizar. A tua pergunta foi muito boa nesse sentido, porque eu também senti um pouquinho de frieza nesse sentido em 2025, mas também a situação já estava bem complicada, já estava bem lá para baixo e o torcedor tinha razão de estar bravo naquele momento, enfim. Mas a gente vai fazer esse tipo de trabalho sim. Sobre a questão do esquema, as variações que a gente faz, que eu faço no meu trabalho, eu tenho muita segurança quando eu tenho tempo para trabalhar. E esse tempo eu vou ter muito aqui no clube aqui, né? Foi colocado em pauta também nas nossas reuniões, e aí a gente vai ter em torno de 40, 45 dias. Por que 45 dias? Alguns atletas que estão com minutagem baixo de tempo de jogo, ou que vem de alguma lesão, que precisa dessa pré-adaptação, vai vir um pouquinho antes, mas aí nos dias que vai apresentar todos que estiverem com o contrato do clube, eu vou ter já esse tempo para desenvolver esse esquema tático. E eu sempre tento variar em duas situações. E ele parte do princípio de três. E aí numa linha de quatro. Mas para não ficar extenso aqui sobre a explicação, eu acho que essas variações que para mim é que tem grande dificuldade para os times adversários dentro de campo. Mas ela tem sua complexidade de conceitos de jogo, de obediência, de trocas de marcação. E como eu vou ter esse tempo, daí eu estou muito tranquilo, eu estou muito seguro, até pela perspectiva dos atletas que a gente está vendo que podem vir, que são cognitivos bons, principalmente para o campeonato que nós vamos disputar. E aí você implementar uma coisa que sempre me deu segurança, a preparação física, o trabalho do Dante, que eu já trabalho um bom tempo com ele. Essa foi uma das minhas reclamações quando eu cheguei na reta final do Paranaense, e vocês vão lembrar que a gente caía muito de produção no segundo tempo. Os jogos domingo, quarto, era uma situação complicada, a gente só vai ter jogos durante a semana, então a gente pode ter jogadores também com uma certa idade para a gente entender que dá tempo de recuperar esses atletas. Enfim, a gente deixou bem especificado nas nossas pautas, nas nossas reuniões. Temos muito a trabalhar aí sobre montagem de elenco, mas ela está sendo bem elaborada, assim, estou ficando muito contente e esperar aí até a concretização final, mas nunca vai fechar o mercado, porque assim que acaba a primeira divisão pode acontecer outras oportunidades e a gente tem que ficar atento. Tiago, beleza? Tudo bem? Tudo bem. Você falou um pouco das mudanças do Paraná, que o Paraná está mais organizado agora, mas eu queria saber de você. O que você mudou desde o seu último trabalho? O que você aprendeu até essas questões táticas, questão de gerenciamento de elenco? O que mudou do Tcheco do último trabalho para o projeto desse ano? A gente, o treinador, sempre ele tem que estar se atualizando, por mais que você fique em casa, você consegue ver alguma transformação sempre dentro de algum trabalho ou outro, principalmente dos treinadores que estão naquele momento em evidências, né? O Mirassol foi um dos exemplos, aí quando você tem esse sucesso que o Guanás estava tendo lá, você acaba acompanhando, os treinadores, estou falando, né, no modo geral, acaba acompanhando um pouquinho mais o trabalho dele, desenvolvimento de jogo, você vai pegando uma coisinha que cabe na tua convicção, opa, dá para trazer esse tipo de situações dentro do trabalho, mas algumas perguntas a respeito sobre a forma que você vai jogar, que tática que você vai jogar, ou como você formaliza esse seu trabalho, tem uma coisa que ela é muito primordial para o meu entendimento de trabalho. Quem são os atletas que vão vir? Quais as características que eles têm? Porque às vezes você quer jogar de uma forma retroativa, mas você só tem jogadores que não conseguem jogar nesse sentido. Ou você gosta de jogar uma posse de bola, mas você tem jogadores que não têm essa condição de manter uma posse de bola. Principalmente entender isso, tá? Mas de uma forma geral, assim, a gente sempre está atento às mudanças que o futebol pode dar. E como eu falei, como eu tenho esse tempo de pré-temporada e conhecendo bem as características dos jogadores, a gente vai desenvolvendo durante a pré-temporada o que a gente pode mudar do meu último trabalho ou meu penúltimo trabalho.